Ezequiel, do capítulo 22 ao capítulo 24. Demais, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás? Julgarás mesmo a cidade sanguinária? Então, faze-lhe conhecer todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus: a cidade que derrama o sangue dentro de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti. Infamada, cheia de tumulto, eis que os príncipes de Israel, que estão em ti, cada um conforme o seu poder, se esforçam para derramarem sangue. No meio de ti, desprezaram ao pai e à mãe. No meio de ti, usaram de opressão para com o estrangeiro. No meio de ti, foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Em ti se acham homens que caluniam para derramarem sangue. Em ti há os que comem sobre os montes, e cometem perversidade no meio de ti. A vergonha do pai descobrem em ti. No meio de ti humilham a que está impura, na sua separação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Subornos se recebem no meio de ti, para se derramar sangue. Recebes usura e ganhos ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que, portanto, bato as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Poderá estar firme o teu coração? Poderão estar fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse, e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e dispersar-te-ei pelas terras. E de ti consumirei a tua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio da fornalha. Em escória de prata eles se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho, no meio da fornalha, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos porei e vos fundirei. Sim, congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo da minha ira, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio da fornalha,
assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe a ela: Tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuvas no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. Dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, derramando o sangue e destruindo vidas, para adquirirem lucro desonesto. E os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e adivinhando-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra tem usado de opressão, andado roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. E busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E, quanto aos seus nomes, Samaria é Oolá, e Jerusalém Oolibá. Ora, prostituiu-se Oolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e magistrados, todos mancebos cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim, cometeu ela as suas devassidões com eles, pois eram todos a flor dos filhos da Assíria, e contaminou-se com todos os ídolos de quem se enamorava, e não deixou as suas impudicícias que trouxe do Egito. Pois muitos se deitaram com ela na sua mocidade, e apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamoravam. Estes lhe descobriram a sua vergonha, levaram-lhe os filhos e as filhas, e a ela mataram a espada. E ela se tornou um provérbio entre as mulheres, pois sobre ela executaram juízos. Viu isso sua irmã Oolibá? Contudo, se corrompeu na sua paixão mais do que ela, como também nas suas devassidões, que eram piores do que as de sua irmã.
enamorou-se dos filhos da Assíria, dos governadores e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos mancebos cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E ela aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos, tendo largos turbantes sobre as cabeças, todos com o parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. Ela se apaixonou deles, ao lançar sobre eles os olhos, e lhes mandou mensageiros até Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles, e após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assim, pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então, a minha alma se alienou dela, assim como já se alienara a minha alma de sua irmã. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, apaixonando-se dos seus amantes, cujas carnes eram como as de jumentos, e cujo fluxo era como o de cavalos. Assim, desejaste a luxúria da tua mocidade, quando os egípcios apalpavam os teus seios, para violentar os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se alienara a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados, os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soá, e de Coa, juntamente com todos os filhos da Assíria, mancebos cobiçáveis, governadores e magistrados, todos eles príncipes e homens de renome, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com armas, carros e carroças, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com paveses, escudos e capacetes. Lhes entregarei o julgamento, e te julgarão todos os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que te ficar de resto cairá a espada. Tomarão os teus filhos e as tuas filhas, e o que em ti ficar será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim, farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição trazida da terra do Egito, de modo que não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim diz o Senhor Deus: eis que te entrego na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem está alienada a tua alma. E eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nu e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após as nações, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã,
o qual é fundo e largo. Servirás de riso e escárnio, o cálice leva muito. De embriaguez e de dor te encherás, do cálice de espanto e de assolação, do cálice de tua irmã Samaria. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e roerás os seus cacos, e te rasgarás teus próprios peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me mais o Senhor: filho do homem, julgarás a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, então, as suas abominações. Pois adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até lhes ofereceram em holocausto, para serem consumidos, os seus filhos, que de mim geraram. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Além disto, mandaram vir uns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, pintaste os teus olhos, te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e eles puseram braceletes nas mãos das mulheres, e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse eu da envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela, como quem entra uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres lascivas. De maneira que homens justos são os que as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma hoste, e as entregarei ao tumulto e ao saque. E a hoste apedrejá-las-á, e as matará à espada, trucidará a seus filhos e suas filhas, e queimará suas casas a fogo. Assim farei cessar da terra a lascívia, para que se escarmentem todas as mulheres, e não procedam conforme a vossa lascívia. E a vós vos pagarão o vosso procedimento lascivo, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Demais, veio a minha palavra do Senhor no ano 9, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia. O rei de Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. E propõe à casa rebelde uma alegoria, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe a caldeira ao lume, põe-na e deita-lhe água dentro. Mete nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho,
Ajunta um montão de lenha debaixo da caldeira dos ossos, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da caldeira, que está enferrujada por dentro, e cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne pedaço por pedaço, não caiu sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada ela o pôs, não o derramou sobre o chão, para o cobrir com pó. Foi para fazer subir a minha indignação, para tomar vingança, que eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei grande a fogueira. Amontoa a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e sejam queimados os ossos. Então, a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se derreta o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua ferrugem. Ela tem se cansado com trabalhos, contudo, não sai dela a sua muita ferrugem pelo fogo. A ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei, e tu não te purificaste. Não serás purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. Será assim, e o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos, te julgarei, diz o Senhor Deus. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos. Não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. Assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me perguntou: não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? Então lhes respondi: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, o orgulho do vosso poder, a delícia dos vossos olhos e o desejo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. Fareis, pois, como eu fiz. Não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens. Tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não vos lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto ele fizer, assim fareis vós. E quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Também quanto a ti, filho do homem, no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, a delícia dos seus olhos e o desejo dos seus corações, juntamente com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo
algum fugitivo para te trazer as notícias. Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com o fugitivo. Falarás e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.